Olá, querido, querida. Nós vamos estar dando continuidade, né, à questão de Gênesis. Hoje falando um pouco sobre o Éden. O Éden é o céu ou na terra, né? Nós vamos dar continuidade no capítulo número 3, a partir do verso de número 13 em diante, né? Falando um pouco sobre toda a questão da consequência por causa da queda do homem, por causa do pecado, né? Da fragilidade. Então eu quero, assim, primeiramente colocar para você o significado da palavra Éden. O que que é o Éden? Como nós falamos, né? Deus criou um jardim no meio do Éden. Então você vê um lugar chamado Éden e o jardim dentro desse lugar chamado Éden. Éden, na realidade, é jardim da doçura, né? Mas numa profundidade seria jardim do prazer. E como eu sempre falo, a Bíblia ela quer que você tira as suas conclusões e faz a pergunta. A Bíblia quer que você tenha as suas inquietações. Então, para a gente um pouco elaborar aonde que é o Éden, a primeira coisa que você tem que pensar, né? Pensar é o seguinte: vamos desenhar o Éden mais ou menos. O Éden, é, ele é um lugar e Deus então faz no meio deste lugar um jardim. É, o Éden é o local, o jardim está no centro deste lugar. E aí o que chama a atenção é o que está nesse jardim. Esse jardim tem muitas árvores, mas nesse jardim também tem duas árvores específicas: a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Até aqui, a árvore da vida ela não foi colocada ainda. Somente no verso 16, né? Mas da árvore, no verso 17, capítulo 2, mas a árvore é do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então, a árvore está aqui do conhecimento do bem e do mal. E aí eu chamo sua atenção para você pensar um pouco. O pensamento que eu quero que você tenha nesse momento é o seguinte: Deus ele está junto com o homem. Nesse mesmo jardim tem duas árvores: a árvore do bem e a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então está aqui nesse local. E também é Deus que passeia, Deus que se comunica com o homem, Deus que passeia com o homem. Então, pegando nessa questão da tradução do Éden, significa doçura ou prazer. Por que prazer? Porque na realidade o homem ele é um ser completo. Não porque ele é perfeito, mas porque Deus está presente. É o lugar onde Deus está presente. Deus está presente com o homem em dois sentidos. Deus está presente geograficamente e Deus está presente espiritualmente. Então você agora tem entendimento dessas duas colocações. O Deus presente, o Deus presente é ali naquele momento, geograficamente, e o Deus presente espiritualmente. O homem, ele tem a satisfação plena, a satisfação total, não por causa dele, mas por causa do Deus presente geograficamente e espiritualmente. Com a queda, o homem ele passa a sofrer de um mal chamado morte. Porque, como foi falado também, o homem não foi criado para a morte, o homem foi criado para a eternidade. Quando você passa a ter essa lógica, este raciocínio,
você começa então a entender um pouco sobre a questão de ser completo. Como Davi diz no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi está falando que se Deus for o pastor dele, ele vai estar completo, ele vai estar inteiro. Então, quando Davi coloca Deus como pastor, é o pastor que está do lado da ovelha, com a ovelha, e ele se sente completo. Isso quer dizer que quando o homem foi expulso do paraíso, e aí eu falo com você assim, que há muitas teorias e teologias, e a minha teoria e a minha teologia orlandiana, eu não acredito que o Éden, ou o Jardim do Éden, foi aqui na Terra. Mas você pode colocar a questão dos rios, né? A questão simbólica dos rios. Eu acredito que Deus, ele cria o homem e a mulher como um protótipo, seria essa palavra. É como uma empresa de carro faz um projeto principal. Ela pode ter um ou dois, que ela vai testar e tudo, e depois ela vai fazer as cópias. Então, na minha concepção e visão, Deus, ele cria um homem e uma mulher, e como um projeto maior. O Éden, na realidade, é o céu. E quando ele cria aquele projeto, a cópia já passa a existir. Aonde? Na Terra. Mas o projeto maior está guardado por ele, que é aquele casal que está vivendo ali essa dinâmica. E quando Eva, juntamente com seu esposo, eles são expulsos do céu, é lançado na face da terra. A terra já existe. E aí eles passam a conviver. E você pode perceber essa questão clara, lógica, quando Isaac ele sai. Isaac não, perdão. Caim ele sai errante e de repente ele casa. E aí é um questionamento muito que coloca assim, poxa, mas da onde saiu essa mulher? Né? Da onde saiu essa mulher para ele gerar? Porque no momento, como foi falado, mulher, e só tinha os dois. Na verdade, a única forma de gerar criança ali, ou era com parte de Adão, ou Caim com a sua mãe, que não teria condição. Então, a Bíblia ela quer que você pense um pouco, que você analise. E quando o homem, o que eu entendo com a visão bíblica da fé? O homem está junto com Deus geograficamente, espiritualmente. O homem ele está no céu. Ele peca, ele é lançado na terra. E na terra agora ele vai vivenciar até ele encontrar a redenção em Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus, ele tem a oportunidade agora dele voltar ao ponto de origem. Lá é um jardim, e esse jardim agora é transformado na cidade santa, a nova Jerusalém celestial. O homem ele sai do céu, lançado na terra, que seria aquele processo do deserto, né? E ele encontra a redenção, a cruz em Cristo Jesus, e aceitando então o caminho, a verdade e a vida, ele então tem a oportunidade de retornar de novo. Para onde? Para Deus. Então, dessa forma, então, Paulo ele tem essa revelação também quando ele fala assim: nós não somos daqui.
Nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. Então, Paulo fala assim: nós somos extraterrestres. E é isso que eu entendo também. Nós somos extraterrestres, nós somos do céu. Nós não somos da terra, nós somos do céu. E a nossa genética espiritual, ela sempre vai querer nos levar de novo ao céu. Isso fica bem claro na realidade de que a primeira morte não foi de Abel, e sim a necessidade de Deus matar um cordeiro. Nós vemos, eu não quero falar sobre a questão da desculpa, né, de Eva, botando a culpa, Adão botando a culpa na mulher, a mulher na serpente, não é isso que eu quero falar agora, mas eu quero falar literalmente onde está o Éden, no céu ou na terra. Passada a questão de culpa, né, de Adão coloca em Eva, Eva coloca na serpente, né, e cada um recebendo a sua condenação, seu castigo. Mas quando chega no verso de número 20, fala: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher. Então, quem dá o nome é Adão, não Deus. Eva passa, a mulher passa a se chamar Eva. Eva significa terra, terra. Você é mãe de todos os seres humanos. Então, a partir de Eva, ela passa a ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor uma vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e vestiu. Para ter essa vestimenta, um animal teve que ser sacrificado. Quem sabe um cordeiro, apontando lá na frente o cordeiro de Deus que estaria sendo morto para cobrir a nossa nudez, os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. Mas além disso, querido, então disse Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem passa a ter a questão do poder de escolha e entender o que é certo, o que é errado para a sua vida. Conhece o bem, conhece o mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e come e vive eternamente. Então, por quê? Porque o homem foi condenado à morte. A morte, não a morte eterna, mas o homem foi condenado à morte. Ele passa agora a passar por essa morte. E a única coisa que pode vencer a morte é a árvore da vida. Então, quando você olha que aqui é o jardim, Apocalipse, o jardim vai ser transformado na cidade santa. E o que tem no meio da cidade santa? Que é o céu. A árvore da vida. Então, a mesma árvore que está no jardim do Éden é a mesma árvore que está no meio da cidade santa, do céu. E quem come das suas folhas tem a eternidade. Tem a eternidade. E o Senhor Deus, por isso, lançou o homem fora. O homem foi lançado, não foi expulso, não foi botado para correr, rapa fora. Ele foi lançado fora. Ele foi lançado fora. E por ele ser lançado fora, ele foi lançado fora das mansões celestiais. Foi lançado aonde? Na terra. Para quê? Para lavrar a terra. Expulso o homem, Deus coloca querubins. Os querubins estão onde? Do céu. Ao oriente do Éden. E o refugir, a espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então fica claro, querido, nesse sentido de que o homem ele é expulso da onde? Do céu. É lançado sobre a terra. Porque agora ele perde a eternidade. Ele já não pode viver no céu. Ele tem que viver na terra. Ele é lançado na terra como ser vivente. E vai passar agora por todas as questões da sofrência, do sofrimento humano,
doença, vírus, morte, choro, lágrima. Tudo isto o homem vai passar agora dentro desta questão e desta finalidade. O homem passa agora a viver tudo isso, todas as tensões humanas, para que através de todas essas tensões humanas, da iniquidade dos seus pecados, das suas falhas, o homem venha procurar a eternidade. O homem venha tentar a eternidade. E todos os reis, todos os poderosos, faraós, imperadores, todos eles tiveram a necessidade de buscar a eternidade, de ser eterno, assim como aconteceu com os faraós que tentavam se colocar em túmulos para que um dia pudesse ter a magia de ressuscitar, ou da ciência aumentar para poderes tornar a vida. E isso eles não conseguem. Vem geração, vai geração, vem geração, vai geração, sem conseguir a questão da permanência na face dessa terra. Porque só tem um meio de nós sermos eternos. É o céu. É a cidade santa. E por isso nós, assim como todos, passaremos pela morte. Porque a morte, a primeira morte, não é o fim, mas uma transição para voltar de novo ao céu. E esse céu só tem uma forma. Quando Jesus ele se revela em João: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A eternidade, ela começa em Jesus. E ela terá continuidade nas mansões celestiais, onde nós estaremos comendo da árvore da vida. E quem é a árvore da vida? É Jesus. Ele é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida descrita em Apocalipse. Apocalipse fala sobre a questão da árvore da vida que está lá guardada para nós. E Jesus, ele é essa árvore. No final da Bíblia, nós estamos no início da Bíblia, capítulo de número 3. E no final da Bíblia, capítulo 21, fala o seguinte: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Primeiro céu, o céu físico que nós vemos, a terra. E quando a visão apocalíptica fala do mar, as nações, já não existe. Vi também o que é a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva tornada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha que coisa tremenda quando nós queremos entender e compreender. Porque assim como Adão e Eva viveram geograficamente e espiritualmente na presença de Deus, isso vai ser restaurado aonde? No céu. Porque hoje nós vivemos com Deus, mas espiritualmente. Por isso que nós não temos como, irmão, ficar na bênção 24 horas por dia. Você pode estar ali orando, cantando, louvando, adorando. Você está espiritualmente com Deus. Ali você não tem mente para pecar, para errar, para... Não, você não tem, na verdade. É essa que é a questão, você não tem. Mas você sai daquele momento espiritual, você vai para o seu trabalho, peca. Vai para outra situação, peca. Por quê? Porque nós não conseguimos ficar 24 horas espiritualmente.
Nós precisaríamos ficar geograficamente. E nós não temos essa condição, porque Deus está no céu. Espiritualmente, Ele está na terra. Geograficamente está no céu. Mas um dia nós estaremos com Ele. E quando nós estivermos com Ele, nós estaremos para todos sempre com o Cordeiro de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, você passa então a entender que há uma ligação bíblica com Gênesis e Apocalipse. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. E o texto ainda continua dizendo: já não existirá, já não haverá luto. Por quê? Porque não haverá morte. A morte é só aqui na terra, querido. Não tem jeito, a morte faz parte da terra. O homem veio do pó voltará. Da terra. A morte está aqui. A morte está aqui. E o que acontece? A morte já não existirá e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas já se passaram. Porque lá vai ter o gozo eterno ou o sofrimento eterno. Morte. Você só passa aqui. Como diz Hebreus capítulo 9, 27. O homem está sendo destinado a nascer e morrer uma só vez, vindo depois o que? O juízo. Então, aquele que está sentado no trono, verso 5 do capítulo 21 de Apocalipse, eis que eu faço nova todas as coisas, acrescentou, escreve, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E diz ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa, eu estou lá em Gênesis, e eu sou o homem que estou em Apocalipse. Eu sou o princípio, eu estarei no fim. E quem tem sede, darei de graça, fonte da água da vida. Ao vencedor, herdará todas essas coisas. E eu serei seu Deus, espiritualmente, geograficamente, e ele estará comigo como filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, parte que lhe cabe será do fogo que arde, fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna. Então nós vemos, querido, isto Deus colocando, né? Deus direcionando. E no capítulo de número 22, já que nós estamos falando de Gênesis, que eu preciso voltar lá, senão a gente fica aqui o dia inteiro. Fala no meio da cidade santa, né? No meio da cidade santa. No meio, mas eu vou voltar só um pouquinho, né? Está falando, capítulo de número 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada dessas portas uma só pérola. A praça da cidade é de ouro e vidro transparente. Então, o jardim foi transformado praticamente numa cidade santa. E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Deus está ali. E nós só precisamos de santuário, porque temos a necessidade de buscar o santíssimo. O santíssimo estando presente, não temos necessidade. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, é só aqui na terra, para dar claridade, pois a glória de Deus vai iluminar e o Cordeiro é a lâmpada. As nações andarão mediante a luz, os reis da terra trazem a sua glória. As portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E nem trarão a glória e honra às nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem a prática das abominações e mentira. Porque no Éden entrou a mentira contra a verdade de Deus, mas somente inscritos no livro do Cordeiro de Deus, né? Então ele se mostrou no rio de águas, de água da vida, brilhante como cristal, sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, como uma outra margem do rio, está o quê? Está a árvore da vida. A árvore da vida, que produzem 12 frutos, dando seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, querido, a árvore que está lá no jardim do Éden
ela agora está na Cidade Santa. Na Cidade Santa. Esperando quem? Esperando os eleitos de Deus. Então, na teologia orlandiana, eu posso falar com você que o Éden, o jardim do Éden, era a morada de Deus, espiritualmente e geograficamente. E o homem um dia visitou. E ele foi expulso, lançado na terra. E os seus filhos, os filhos de Adão, o primeiro homem caído, vão procurar agora a escada para retornar à vida. E essa escada é encontrada na cruz de Cristo. Assim como a serpente foi erguida no deserto, é necessário que o Filho do Homem fosse levantado no deserto, na cruz, né? Erguido na cruz, para que todo não perca. Então, a cruz é a escada através de Cristo para retornar no lugar onde nós jamais teríamos ter saído. O céu. O céu, lindo céu. E por isso que a religião cada vez mais fala menos do céu. Fala do sucesso aqui na terra. Mas nós cremos em Cristo Jesus. Jamais poderemos deixar de Carabachai pensar no céu. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu. Jamais perder a expectativa do céu. Ao pensar lá no céu, ao pensar nas coisas lá do céu, a cidade santa. E por isso que as últimas palavras de Jesus para nós foi: eu vou na frente, filho. Eu vou na frente, filha, preparar a morada. Só estou indo na tua frente, preparar a morada, preparar o teu lugar. E um dia você estará sentado comigo para todo sempre. A restauração do Éden se dá em Cristo Jesus. Caminho, a verdade e a vida. Retornaremos ao lugar de partida. E estaremos para todo sempre com Deus. E lá não haverá dor, choro, lágrimas, porque todas as coisas serão passadas. Tudo será novo. Tudo será novo. Porque a serpente vai ser presa, lançada no inferno. E nós estaremos para todos sempre com o Cordeiro de Deus. Deus abençoe sua vida, querido. Deus derrama graça sobre a tua vida, sobre o teu coração. Um dia nós estaremos para todos sempre com Deus. E Deus conosco. Ele será o nosso Deus. E nós sim seremos o teu povo. Deus abençoe.